Vamos lá, a primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 2 e o versículo 2. Primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 2 e o versículo de número 2. Se você achou, vamos lá. Eu mesmo, irmãos, quando me dirigi até vós, não o fui apenas com um discurso eloquente, nem ostentando sabedoria para vos anunciar o testemunho de Deus. Porque eu decidi nada saber entre vós, a não ser Jesus Cristo e este crucificado. Porque eu decidi nada saber entre vocês, a não ser Jesus Cristo e este crucificado. O mundo nunca mais foi o mesmo depois da cruz de Jesus. Quais coisas na sua vida a cruz de Jesus alterou? Eu quero que você reflita agora. Quais coisas na sua vida, na sua rotina, no seu dia a dia, a cruz de Cristo alterou? Qual relevância para a sua família? Qual relevância para o seu cotidiano? Qual relevância para o seu trabalho faz a cruz de Jesus? E para a gente iniciar, a última pergunta que eu faço para você: qual a sua história com a cruz de Jesus? Qual a sua experiência, a sua experiência com a cruz de Jesus? O que você tem a compartilhar com as pessoas sobre a cruz de Jesus? Eu quero que você reflita sobre tudo isso, enquanto a gente vai refletindo sobre a cruz de Jesus. Quando a gente lê Mateus, Marcos, Lucas e João, essa parte da Bíblia que nós chamamos de evangelhos, esses 4 livros nós chamamos de evangelhos. Quando a gente lê pausadamente, refletindo na estrutura literária desses 4 livros, nós vamos ver que eles foram construídos de uma forma que o ápice, o momento central, o momento chave seja a cruz de Jesus. O grande momento, tanto de Mateus, quanto de Marcos, Lucas e João, o grande momento é a cruz de Jesus. Os acontecimentos da última semana, a última semana de Jesus, quanto os acontecimentos da morte de Jesus, eles ocupam um tamanho muito maior do que os milagres, os ensinos e a vida de Jesus. Boa parte do texto dos evangelhos é sobre a última semana e a morte de Jesus. É interessante o dado que John Stott traz no seu livro Cristianismo Básico. John Stott vai dizer para a gente que 2/5 de Mateus, 3/5 de Marcos, 1/3 de Lucas e quase metade do livro de João falam sobre a última semana de vida de Jesus e sobre a morte de Jesus. John Stott vai mais fundo ainda. No Evangelho de João, ele vai dizer que o Evangelho de João pode ser dividido em 2 partes. Primeiro, o livro dos sinais, e a segunda parte, o livro da paixão. Para que você veja o quanto o Evangelho de João é estruturado para que a última semana e a morte de Jesus tome boa parte do livro. A gente vai ver que não só nos evangelhos, mas a ação central por toda a narrativa bíblica é sobre a cruz de Jesus. A engrenagem da narrativa bíblica vai girando em torno deste tema, a cruz de Jesus. Todos os pactos, todas as alianças, a história dos patriarcas, os tipos bíblicos, os símbolos bíblicos, os movimentos proféticos, os movimentos redentivos na história de Israel,
todos os movimentos da história do povo judaico, todos os movimentos por toda a Bíblia, só tinham um foco, só tinham uma direção. Todos os movimentos na Bíblia, eles olhavam para uma direção só, a cruz de Jesus. John Stott ainda vai trazer algo interessante para nós. Ele diz que existe uma linha escarlate na Bíblia. Você vai lembrar sobre a história de Raabe, quando ela lança um fio de escarlata. E aí John Stott vai dizer que a Bíblia ela é escrita desde os primeiros capítulos de Gênesis até os últimos capítulos de Apocalipse, traçando essa linha escarlata, todos focalizando e nos lembrando sobre os atos redentivos de Jesus através da cruz. A literatura dos evangelhos, a literatura da Bíblia é focada em Jesus, mas a história da humanidade tem como centro a cruz de Jesus. É interessante o que a senhora Jessie Lewis escreve no seu livro A Centralidade da Cruz. A centralidade da cruz. Sobre a centralidade da cruz na humanidade, na história da humanidade. Ela vai dizer que a cruz é o ponto fixo da história da humanidade. E olha só o que ela fala sobre a cruz ser o ponto fixo da história da humanidade. Nós precisamos de um ponto fixo, que age como um centro e um objetivo só. Este ponto fixo na história do mundo é a cruz de Jesus. A cruz é a peça central do tratamento de Deus com o universo, em todos os aspectos. Quando nós cristãos nos distanciamos do ponto fixo da cruz, entramos em todos os tipos de becos sem saídas, aonde nós perdemos o equilíbrio da vida e a perspectiva correta da nossa vida. A cruz é o principal momento vivido pela humanidade. A cruz é o eixo central da história da humanidade. Entendendo isso, nós vamos lembrar que a cruz é um fato histórico. A cruz de Jesus. E por que a gente fala a cruz de Jesus? Porque a cruz de Jesus é um fato histórico. Ela existiu, ela é comprovada pelos historiadores, ela é comprovada pela história da Bíblia, ela é comprovada pela história da humanidade. A cruz existiu. E nós nos referimos à cruz de Jesus porque a ideia de cruz, a cruz, ela era muito comum na cultura romana. A ideia de crucificar pessoas, ela é muito comum dentro da cultura romana. A primeira vez que essa ideia de trazer uma pena, uma penalidade a alguém através de cruz, a primeira vez que surgiu isso na humanidade, vem dos medos e dos persas. Os medos e os persas foram os primeiros a praticar isso como forma de pena a alguém. E os romanos, então, trouxeram isso para a sua cultura. Jesus foi crucificado através da lei romana. Os romanos trouxeram isso e eles faziam apenas para as classes inferiores. As pessoas menos cultas, as pessoas mais distantes dos privilégios da sociedade, eles eram condenados pela cruz. Os escravos, os criminosos, os elementos mais violentos, aqueles que faziam sedições dentro das províncias romanas, eles eram julgados através da cruz. Nenhum romano, nenhum cidadão romano poderia ser condenado por crucificação. A ideia da crucificação era tão horrenda dentro da cultura romana, estava tão longe das elites que era vergonhoso as pessoas conversarem sobre cruz nos seus círculos de amizade. Quando as pessoas se encontravam dentro das províncias romanas, dos cidadãos romanos,
era vergonhoso conversar sobre cruz. A cruz realmente era só para os criminosos mais cruéis, para as pessoas mais cruéis. As vítimas de crucificação, elas nunca eram enterradas. Eles nunca enterravam alguém que era vítima de crucificação. Elas ficavam ali expostas para que os animais selvagens e os pássaros predadores viessem acabar com o que restava das pessoas. Era a forma mais vergonhosa e mais dolorosa de incriminar alguém. Existia alguns formatos para a cruz. Existia a cruz em forma de X, existia a cruz em forma de T, semelhante à nossa letra T, e existia a cruz em forma do nosso sinal de mais. E esses 3 formatos de cruz, eles tinham ali dentro do Império Romano. Quando a pessoa era penalizada pela crucificação, ela tinha que carregar uma parte da sua cruz, uma parte do seu madeiro, ela tinha que carregar por um espaço onde ela passasse por muitas pessoas, para que as pessoas vissem ali e aquilo viesse se tornar público para as pessoas. E um fato interessante era que as pessoas carregavam no seu pescoço o que elas cometeram. Então, se elas mataram alguém, se elas fizeram uma sedição, se elas falaram mal do imperador, o que elas faziam? Elas carregavam numa plaquinha no seu pescoço, além de todo o peso, de toda a vergonha de carregar a cruz na frente das pessoas. E aí depois, quando chegava no local da crucificação, eles tiravam a plaquinha do pescoço e eles pregavam a plaquinha em cima da cabeça do condenado. E aí a gente vai lembrar que era exatamente o que aconteceu com Jesus. A condenação de Jesus estava em cima da sua cabeça. E aí você lembra qual era a condenação de Jesus? Este é o Rei dos Judeus. Sobre o fato da cruz, sobre a cruz de Jesus, a gente começa então a construir o dia. Como foi o dia da cruz de Jesus? Como foi o dia da cruz de Jesus? E essa semana, esse momento, esse dia foi tão especial que Jesus prepara um momento para falar da sua crucificação aos seus discípulos. Jesus prepara um momento especial para começar esse momento, esse ato para os seus discípulos. A crucificação não começou com os romanos. A crucificação de Jesus não começou com os soldados romanos, não. A crucificação de Jesus, ela começou em um local particular. Jesus e os seus discípulos. Jesus prepara um ambiente para falar sobre a sua crucificação. N.T. White, um escritor britânico, ele vai dizer assim: quando Jesus quis explicar plenamente o que a sua morte significaria, Jesus não lhes deu uma teoria, nem um conjunto de textos bíblicos. Jesus deu para os discípulos uma refeição, um jantar. Jesus preparou um cenário, um momento de despedida. Quando a gente vai ler João, capítulo 14, 15 e 16, é exatamente esse jantar de despedida, essa refeição. Jesus preparando o cenário, preparando o coração dos seus discípulos para o ato da cruz, o ato da crucificação. E aí Jesus faz um discurso de despedida. Talvez um dos discursos mais emocionantes de Jesus seja esse momento que Jesus preparou a sós com os seus discípulos para falar sobre os seus últimos dias e como a vida dos discípulos seria após a morte de Jesus. Esse momento Jesus preparou para que a morte de Jesus lembrasse a Páscoa. A cruz de Jesus é exatamente a reconstrução da Páscoa. A cruz de Jesus tem tudo a ver com a Páscoa.
E esse momento que Jesus preparou com os seus discípulos em um cenáculo é exatamente a pré-Páscoa. Jesus estava celebrando a Páscoa com os seus discípulos. A morte de Jesus relembra a Páscoa do povo judeu. Por que a Páscoa? Porque foi na Páscoa que Jesus disse que um cordeiro deveria morrer. Um cordeiro deveria morrer para que eles celebrassem a vida que eles estavam tendo ali naquele dia. Quando Jesus morre na cruz, ele era o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Naquele cenário de despedida, pré-cruz, Jesus prepara uma ceia. Era uma ceia. A partir daquele momento, os discípulos de Jesus teriam comunhão ao redor da mesa. Jesus estava dizendo, olha, esse momento aqui vai se repetir depois da minha cruz. Vocês viverão em comunhão ao redor da mesa. E Jesus então apresenta 2 elementos, mostrando como seria a cruz. O primeiro elemento que Jesus mostra era o pão. E Jesus diz, olha, peguem o pão e vejam o pão partido. Eu estou partindo o pão na frente de vocês. E eu quero dizer para vocês, discípulos, eu vou para a cruz. E o meu corpo vai ser partido por amor a vocês. Jesus também mostra outro elemento que é o suco da uva. Dizendo, olha, o meu corpo vai ser partido. Mas o meu sangue também vai ser derramado, e cada gota do meu sangue vai ser para perdão de pecados. Quando Jesus mostra o pão e mostra o suco para os discípulos, Jesus estava dizendo, olha, essa aqui é uma nova aliança no meu sangue. Quem acreditar na cruz, quem participar da mesa com a minha igreja, será participante de uma nova aliança. É extraordinário como Jesus prepara esse cenário, esse discurso, essa mesa, esse momento pré-cruz com seus discípulos, mostrando os elementos, mostrando essa nova aliança, mostrando esse elemento de comunhão. E aí Jesus, preparando o coração dos discípulos, chega então o momento de ser pregado na cruz. Chega o momento de ele então ir para a cruz de fato. E aí Jesus ele passa 6 horas na cruz. É interessante isso. Marcos capítulo 15, versículo 25, vai dizer que Jesus passou aproximadamente 6 horas na cruz. E aí Marcos vai dizer que da hora terça, aproximadamente 9 horas da manhã, a partir das 9 horas da manhã, Jesus é levantado na cruz. E ele passa essas 6 horas, e aí ele vai, no horário judaico, Jesus vai morrer, vai declarar o brado, está consumado. Ele vai então dar o último suspiro na cruz na hora 9, que era 3 horas da tarde. Naquela sexta-feira, aproximadamente 3 horas da tarde, Jesus vai dar o brado e ele vai morrer. Um fato interessante é que das 9 horas da manhã até o meio-dia, houve trevas. Das 9 horas da manhã até o meio-dia, houve um protesto da natureza. Houve trevas. Sempre na Bíblia, quando você for ler trevas, escuridão, isso vai sempre lembrar o juízo de Deus. O juízo de Deus, a ira de Deus. Então foram 3 horas que a criação manifestou a ira, o juízo de Deus. Das 9 ao meio-dia, a terra protestou, houve trevas. E isso chocou todas as pessoas que estavam ali ao redor. Jerusalém ficou chocada, as pessoas, tudo parou. Sabe quando existe o eclipse? Todo mundo sai para ver, todo mundo dá um jeito de ver. Foi exatamente o que aconteceu ali naquele dia. Todo mundo parou a sua rotina. A rotina de Jerusalém inteira parou ali naquele dia, porque o Filho de Deus estava na cruz e a natureza inteira estava em protesto diante da manifestação da ira de Deus. Quer ver um fato interessante?
Deixa eu te contar um fato interessante. Você vai ver isso em Êxodo capítulo 10. Lá na Páscoa, lembra que a morte de Jesus relembra a Páscoa? No dia da Páscoa, antes dos judeus sacrificarem os cordeiros na sua casa, houve 3 horas de escuridão naquele dia ali da Páscoa, da primeira Páscoa do povo judaico. Houve 3 horas de escuridão. A natureza reagiu à morte do Filho de Deus, à cruz de Jesus. Agora, entendendo todas essas coisas, lançando no nosso coração todo esse entendimento que a cruz de Jesus é esse fato central da Bíblia, central dos evangelhos, central da humanidade, que a cruz de Jesus é um fato. A gente precisa ampliar o nosso entendimento. Vamos ampliar o nosso entendimento? A gente vai entender que a cruz de Jesus, ela é muito mais do que um fato. A cruz de Jesus é uma palavra. Existe uma mensagem por trás da cruz de Jesus. A cruz de Jesus não é só um fato histórico. A gente tem muitos fatos históricos que aconteceram, mas a cruz de Jesus não pode ser entendida só como um fato. A cruz de Jesus tem uma mensagem, tem um recado. Ela transmite algo a todos nós. Então, eu quero que você guarde isso, eu quero que você leve isso dentro do seu coração. Existe uma mensagem, a cruz de Jesus transmite algo a todos nós. A gente precisa parar e pensar sobre a cruz, e crer na cruz, porque ela transmite uma mensagem. Até porque o Evangelho significa boa notícia. A cruz é sobre a transmissão de uma notícia, de uma palavra, de uma mensagem. E que mensagem que a cruz transmite a todos nós? Que palavra que sai, que ecoa através da cruz. Existe uma mensagem. Paulo vai falar na primeira carta aos Coríntios, capítulo 1, e o versículo 18. Olha o que Paulo fala. Porque a mensagem da cruz, olha o que Paulo disse. Porque a mensagem da cruz, a palavra da cruz, a mensagem da cruz, é loucura para os que se perdem, mas para nós que somos salvos, nós entendemos que essa mensagem é o poder de Deus. É o poder de Deus. Então vamos ver que mensagem que a cruz transmite, que palavra que a cruz transmite. Primeira coisa, a cruz de Jesus transmite o plano de Deus. A cruz de Jesus, ela transmite o plano de Deus, e você faria muito bem em anotar isso, você faria muito bem em gravar isso, você faria muito bem em memorizar, em anotar isso, porque a mensagem, quando nós pensamos, quando nós olhamos para a cruz, a gente vê o plano de Deus. A cruz não foi um acidente de percurso. O que aconteceu? Estava tudo indo muito bem, milagres, mensagens maravilhosas, estava indo muito bem, Jesus estava conseguindo multidões, arrastando multidões de pessoas. O que aconteceu? Foi um ato falho? Ele morreu? O que aconteceu? Não, a cruz de Jesus, ela é parte de um plano. A cruz de Jesus é parte de um plano de Deus. Não mataram Jesus, Ele deu a vida por nós. Ele deu a vida por nós, Ele não foi assassinado, Ele não mataram, Ele quis dar a sua vida por amor a nós. A cruz, ela já estava preparada no plano, no projeto de Deus. A cruz já estava preparada no plano, no projeto de Deus. Eu quero ver com você, eu quero lembrar o texto de Apocalipse capítulo 13 e o versículo 8. Olha só o que esse texto diz para nós. E adoraram todos os que habitam sobre a terra, esses cujos nomes
estão escritos no livro da vida do Cordeiro que foi morto desde a fundação do mundo. O Cordeiro que foi morto desde a fundação do mundo. Olha só que interessante essa expressão da Bíblia. Desde a fundação do mundo, o Cordeiro já fazia parte do plano de Deus, da intenção de Deus. Deus, ao saber que o homem iria pecar, Deus, ao saber da necessidade de redenção, Deus já prepara, Deus já providencia o meio, Deus já providencia o plano de salvação. E o plano o que é? O Cordeiro de Deus queria morrer na cruz. Ei, Deus nunca é pego de surpresa. Nós estamos aqui esta noite porque fizemos parte de um plano redentivo de Deus. Você faz parte do plano amoroso de Deus. O Cordeiro de Deus morreu na cruz por mim e por você. E eu quero que você aplauda ao Senhor por isso, porque Ele fez. Ele fez. A iniciativa foi de Deus. A iniciativa foi de Deus. Ei, o cristianismo é uma religião de resgate. É Ele que toma a iniciativa, é Deus tomando a iniciativa através de Jesus Cristo de nos libertar dos pecados. Nós temos um Deus que tomou a iniciativa. A palavra de Deus diz que Ele nos amou primeiro. Tudo que Ele fez não foi porque nós merecemos ou porque nós tomamos a iniciativa, não. Tudo que Ele fez foi porque nós não merecemos e porque nós não podemos fazer nada. A cruz é uma mensagem de um Deus vindo, tomando a iniciativa de nos resgatar. De nos resgatar. Jesus, Ele tinha uma missão. Jesus nasce já fazendo parte desse plano, dessa missão. Jesus não veio para ser um filósofo. Jesus não veio para ser um curandeiro. Jesus não veio para ser um solucionador de problemas. Jesus, Ele não veio para ser um milagreiro. Jesus, Ele não veio para ser um sábio. Jesus, Ele não é um formador de uma religião. Não, Jesus é muito diferente de qualquer fundador de religião. Jesus, Ele veio, Ele nasceu com um plano muito maior do que qualquer rei, do que qualquer imperador, do que qualquer homem tenha nascido. Jesus nasceu com um plano divino, com um plano arquitetado no céu. Ele veio para morrer. Jesus nasceu para morrer. Morrer. Já estava na sua missão, já estava no seu DNA, ser o Cordeiro de Deus. Jesus, Ele veio fazer o que ninguém poderia fazer por nós. Ele veio para morrer. Estava no plano de Deus. Quando Jesus grita, está consumado. Quando Jesus grita, está consumado. Era um grito de acabei. Eu finalizei o meu plano. Eu acabei, eu cumpri as centenas de profecias, eu completei a minha missão. A morte de Jesus completa um quadro que o próprio Deus estava pintando. A história que o próprio Deus vinha escrevendo durante séculos. Você pode aplaudir ao Senhor por isso, porque o quadro que o próprio Deus e a história que o próprio Deus escreveu é extraordinária. Está eu lá e você está lá, nós estamos lá. E é uma história, é um plano de amor. Jesus, Ele se diferencia. Ele se diferencia. A razão da sua morte é muito diferente do que qualquer morte. Jesus tinha um plano. Tim Keller vai dizer no livro A Cruz do Rei, Tim Keller vai dizer sobre isso de forma formidável. Isso diferencia dos fundadores de quaisquer outras religiões, pois o propósito destes homens foi viver e ser exemplo, enquanto o propósito de Jesus foi morrer
e ser sacrifício por todos nós. Jesus é extraordinário. E a mensagem da cruz é uma mensagem de um plano, de um propósito divino de Jesus Cristo. Mas a gente precisa olhar para a cruz e ver uma mensagem de celebração e de vitória. A gente precisa olhar para a cruz e ver uma mensagem de celebração e de vitória. E eu quero refletir isso com você e entender que a cruz não é uma derrota. Na verdade, a cruz é a nossa maior vitória. A cruz é a nossa maior vitória, o nosso maior motivo de celebração. Existia uma dívida muito grande que só a cruz pôde pagar. Quando eu leio Romanos capítulo 8 e versículo 1, que eu vou recitar para você, eu imagino Paulo dando um brado de celebração. Eu imagino Paulo dando um brado de vitória, dando um brado de alegria. E aí Paulo ele vai bradar e dizer: e agora, pois, nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus. A cruz é sobre uma dívida paga. A cruz é sobre pessoas que foram libertas da condenação. A cruz é sobre pessoas que foram justificadas. Que vitória! A cruz é celebração e vitória. A cruz é justificação aos pecadores. A cruz é justificação aos pecadores. Ei, não existe pior sensação do que a gente estar devendo. Você sabe, se você já ficou devendo para alguém, eu tenho certeza que ninguém aqui está devendo para ninguém. Para ninguém. Mas se você já deveu para alguém, e com certeza isso já deve ter acontecido com você, que sensação horrível de dever. Dever para alguém é uma sensação difícil. A gente fica difícil de cumprimentar essa pessoa, olhar para essa pessoa. É uma das piores sensações que existe é estar devendo para alguém. Agora imagine a sensação de dívida para o Criador do universo. Dever para o ser humano é constrangedor, mas estar em dívida diante do Criador do universo é a sensação muito pior. Agora, quando a gente olha para a cruz, ela vem e diz para mim e me lembra: está pago, está quitado a dívida. O ser humano agora pode ter a sua dívida diante do Criador paga. É por isso que Paulo ainda, na mesma carta aos Romanos, agora no capítulo 3, no versículo 4, ele vai dizer: sendo justificados gratuitamente pela sua graça, pela redenção que há em Cristo Jesus. A maior mensagem de celebração e vitória é transmitida pela cruz. A justificação aos pecadores. A justificação aos pecadores. A posição que nós temos diante de Jesus diante de Deus é extraordinária. Nós poderíamos estar em uma posição de condenados, mas a posição que nós nos encontramos diante de Deus agora é uma posição maravilhosa, é a posição de justificados, perdoados. A nossa posição que nós estamos diante de Deus é tão maravilhosa, é motivo de nós celebrarmos tanto que a nossa posição diante de Deus, ela é chamada de filhos. Filhos. É isso que eu e você somos, não mais condenados, não mais perdidos, nós somos chamados de filhos, porque a cruz de Jesus paga todas as dívidas. Então, existem pessoas que sempre estão pedindo algo. As suas orações são sempre motivo de pedir algo. Elas nunca se sentem satisfeitas diante de Deus. Sempre que ela vai orar, ela sempre tem uma lista de pedidos maior do que a lista de supermercado no início de mês.
Eu não sei como é a sua lista de supermercado na primeira semana do mês, mas a minha lista de supermercado lá em casa é enorme. Falta tudo. E existem pessoas que têm uma lista enorme diante de Deus, porque elas nunca estão satisfeitas. Elas sempre estão necessitando de algo, elas sempre estão pedindo algo, elas sempre estão necessitando de algo. É uma nova vitória, é um novo empurrão, elas sempre precisam de uma nova dose de ânimo. Elas vêm ao culto sempre esperando a nova pílula de ânimo, a nova pílula motivadora. Ei, eu quero sarar, eu quero que a palavra sare a sua alma. Há motivos para celebrar. A maior dose de ânimo, de motivação já nos foi dada. E é a cruz de Jesus pagando a nossa dívida. Isso nos motiva. Esse é o ano, não vai existir mais nada. Nada, nenhuma conquista, nenhuma vitória vai poder nos animar, nos motivar mais do que essa vitória nos dada, nos garantida através da cruz de Jesus. Existem pessoas que estão frustradas com Deus, porque elas querem uma nova experiência, um novo arrepio, uma nova sensação, um novo fluir. Elas estão sempre à procura de algo, de um novo sentir, de uma nova unção, de uma nova mensagem, de uma nova motivação, de uma nova profecia. Elas sempre estão buscando algo, A cruz já é a motivação, já é a mensagem, já é a celebração. A gente pode celebrar todos os dias, porque a cruz já nos garantiu. Olhemos para a cruz, porque ela é o maior motivo de celebração. Ela é a nossa maior conquista. Agora, a cruz de Jesus, ela é a maior demonstração de amor. Existe uma mensagem que a cruz nos comunica. É uma mensagem sobre o plano de Deus. É uma mensagem sobre a maior celebração e a maior vitória. Agora a cruz é uma mensagem sobre a maior demonstração de amor. A cruz é a maior demonstração de amor. Esse amor começa no coração do Pai. Ele flui do Pai. Porque a própria Bíblia diz que Deus é amor. A essência do Criador é amor. É maravilhoso nós pensarmos que o nosso Deus, Ele é amor. Então, o amor flui do próprio coração dEle. E é um amor tão grande que flui do coração de Deus que João 3,16 vai dizer que porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. O Pai amou. Agora, todo amor precisa ser colocado em ações. Não existe amor de palavras. Não existe amor só em sentimento. Se o seu marido todo dia dizer para você, eu te amo, eu te amo, eu te amo, eu te amo, e nunca ter uma atitude de demonstração de amor, todas as palavras dele não vão valer em nada. Se o seu marido acordar todo dia e dizer eu te amo, se ele dormir todos os dias ao seu lado com um beijinho e dizer eu te amo, mas for grosseiro, nunca te presentear, nunca ter uma atitude de gentileza, nunca ter uma atitude de demonstração de amor, o amor dele não vai valer em nada. Deus, Ele nos amou, mas Ele vai agora ter uma grande demonstração de amor. Deus, Ele vai ter a maior demonstração, a maior atitude de amor. Um amor tão grande exige uma demonstração grande de amor. E qual será a maior demonstração de amor? Eu vou dar o meu filho para morrer na cruz. Quando a gente olha para a cruz, ela é a maior demonstração de amor. A gente sempre quer chorar na frente da tela. Qual mulher não gosta de um filme romântico? Quem não gosta de filme romântico? Os filmes preferidos da minha esposa são os filmes românticos.
O homem já é um pouquinho diferente, mas principalmente as mulheres já querem aquele filme romântico. E o cinema já demonstrou muitas cenas de amor. Que grandes cenas inesquecíveis. Enquanto eu vou falando, você já foi lembrando de histórias de amor, de livros de amor, mas a maior cena de amor, ela não foi escrita por Shakespeare. A maior cena de amor, ela não foi escrita em nenhum livro de nenhum autor famoso. A maior história de amor, ela foi escrita na cruz. A maior cena de amor, ela não foi gravada em Hollywood. A maior cena de amor, ela foi feita na cruz de Jesus. Deus era o grande diretor. O protagonista era o seu Filho Jesus Cristo. E o alvo desta cena de amor é eu e você, para que todos os dias nós olhemos para a cruz e o nosso coração se quebrante diante de tão poderoso amor. A gente não pode dizer que altura, que largueza, que profundidade é o amor de Deus, mas é um amor tão grande. É tão lindo quando João vai falar na sua primeira carta, no capítulo 4 e o versículo 9. João, o apóstolo do amor. João, aquele que reclinava a sua cabeça pertinho de Jesus. Ele ouviu as palavras de amor tão perto. Ele estava lá naquela cena da íntima, quando Jesus mostrou para os discípulos na grande ceia, no grande jantar pré-cruz. João estava lá, e João vai falar sobre o amor. João vai dizer no capítulo 4, versículo 9, na primeira carta: nisto se manifestou o amor de Deus para conosco, que Deus enviou o seu Filho unigênito, para que por Ele a gente tenha vida. Você pode aplaudir ao Senhor por isso. A coisa que mais nos maravilha e que mais quebranta e nos emociona é a grande história de amor protagonizada na cruz. Que história! 20 anos depois da cruz, 20 anos depois da cruz, Paulo vai falar: já estou crucificado com Cristo, e não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim, e a vida que agora vivo na carne, vivo pela fé do Filho de Deus, o qual me amou e se entregou a si mesmo por mim. Um amor grande exige uma resposta. Um amor grande exige uma resposta. Exige uma resposta. Eu quero que você grave isso. Um amor grande exige uma resposta. Se a sua esposa ouve de você todos os dias: eu te amo, eu te amo, eu te amo, e você demonstra isso, você quer que ela dê respostas. Você quer que ela responda esse amor que você está colocando em palavras e em atitudes. O amor de Deus, sentido e colocado em uma grande demonstração, exige uma resposta. E a resposta a tão grande amor é essa: que recebam a Cristo Jesus, creiam em Cristo Jesus. Um amor grande existe uma resposta, e a fé. Um amor grande exige um amor intenso. Qual a intensidade do seu amor por Jesus? Como estão as batidas do seu coração por amor a Jesus? A gente mede a pressão, a gente faz raio-x. Se existisse um aparelhinho de medir a intensidade do nosso amor por Jesus, como estaria aí? Você sabe se você tem pressão baixa ou se você tem pressão alta. Mas se existisse um aparelhinho que medisse a intensidade das batidas do seu amor por Jesus, como está?
Se existisse um raio-x do nosso amor por Jesus, que a gente batesse o raio-x e a gente olhasse como está a intensidade do nosso amor por Jesus, um amor grande, existe uma intensidade grande. A gente precisa orar cada vez mais intenso. A gente precisa falar em línguas cada vez com mais intensidade. A gente precisa buscar o Espírito Santo com cada vez mais intensidade. A gente precisa ler a Bíblia cada vez de forma mais apaixonada. A gente precisa educar os nossos filhos a amarem Jesus. A gente precisa dar dinheiro, dar casa, dar instrução. Mas a gente precisa dar para os nossos filhos amor por Jesus. A gente precisa dar tantas coisas às nossas esposas, mas o que a gente precisa dar de verdade às nossas esposas é amor por Jesus. A gente precisa demonstrar tantas coisas ao mundo, mas o que realmente a gente precisa mostrar ao mundo é intensidade em amor por Jesus. Não existe um limite para amarmos Jesus, o limite é cada vez mais. Não existe um degrau onde a gente pode parar e dizer, já está bom, já a minha intensidade, o meu fervor na adoração, na vida pública, na comunhão, na contribuição, a minha intensidade de amor, já está bom. Não existe. Se há algo que a gente sempre precisa crescer, é nessa intensidade de amor. Essa intensidade de amor. Agora, para a gente caminhar para encerrar. Seu coração está ardendo aí? Para a gente caminhar para encerrar. A cruz, ela é sobre um ato de reconciliação. A cruz é sobre um ato de reconciliação. Na cruz existe a possibilidade de amizade com Deus. Que mensagem extraordinária que é a cruz. Na cruz existe a possibilidade de amizade com o Criador. Que mensagem extraordinária flui da cruz. Há a possibilidade de ser amigo do Criador. Adão, ele se escondeu de Deus. Mas a cruz veio para que a gente agora possa se apresentar de mãos erguidas e adorar ao Criador. Adão, ele teve medo de Deus. Medo, Adão e Eva, eles tiveram medo de Deus. Mas a cruz é a possibilidade de eu não mais ter medo do Criador, eu ter amizade. Amizade. Desfrutar de graça, de comunhão. Ei, a cruz é sobre uma reconciliação. Na cruz Jesus estava reconciliando cada um de nós com o Pai, para que a gente viva como amigos de Deus. Amigos de Deus. Eu disse lá na minha igreja, eu disse, eu quero que as pessoas lembram de mim como um ensinador, como um bom pastor, como um amigo, como um marido fiel. Eu quero que as pessoas lembram de mim como um homem justo, mas na verdade eu quero que as pessoas lembrem de mim como alguém que andou com Deus. Andou com Deus. Eu quero fazer jus à obra da cruz. Se Jesus morreu na cruz para que eu seja reconciliado com Deus, eu quero com que todos os dias a minha vida reflita essa amizade, essa comunhão com o Criador. Não viver em comunhão com Deus é ignorar a obra da cruz. Não viver em comunhão com Deus é ignorar a obra da cruz. Ei, se você não tem uma vida de devocional, se as práticas devocionais, leitura da Bíblia, oração, esse processo de comunhão, de aproximação com Jesus, não está ali no seu dia a dia, você está ignorando a obra da cruz. Ignorar a obra da cruz é morte espiritual, é condenação.
não se relacionar com Jesus, é ignorar o sentido da cruz. Se você não tem uma forma empolgada de servir a Jesus, amorosa, intensa, uma comunhão com o Mestre, é ignorar o sentido e o que Jesus foi fazer na cruz, que é uma reconciliação.